Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, pastor Lucas Alves, passando aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. Peço para os irmãos não reparem o cenário, estamos um pouco na correria. Já fazia um tempo que eu não gravava vídeo aqui, não vim aqui gravar um vídeo com os irmãos, mas dessa vez estou de volta e com o tema divorciei, posso me casar novamente? Eu vou repetir, divorciei, posso me casar novamente? Às vezes, é você que está aí do outro lado, você que está me assistindo agora, você se depara com essa pergunta, porque você frequenta algumas igrejas, alguns ministérios, onde eles permitem você divorciar, você separar do seu cônjuge, envolver com outra pessoa, você participa da Santa Ceia, você tem cargos na igreja, inclusive tem pastores do outro lado aí me assistindo, que estão no segundo, no terceiro, quarto casamento e simplesmente você pergunta, por que pode? E às vezes você se depara do outro lado com a igreja um pouco mais rígida, eles não permitem o segundo casamento. Quando há um divórcio e há um segundo casamento, você não pode entrar em comunhão com a igreja, você não pode cear na igreja. Aí como entender? Porque em algumas igrejas você pode cear, mesmo estando no segundo casamento, você pode exercer um cargo, você pode exercer uma função, e outras igrejas, elas são tão proibitivas quanto a esse assunto do segundo casamento. E hoje nós vamos aprender na palavra, nós vamos entender o que é que a Bíblia nos fala sobre este assunto. Será que se eu divorciar, eu posso me casar novamente? Abre comigo neste momento a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, olha o que a palavra de Deus nos diz. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem se casar, ou que reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Meus irmãos, quando nós deparamos com 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo aqui está escrevendo aos nossos irmãos em Coríntios, e ele é bem enfático e bem claro, não precisa aqui de uma boa interpretação para entender o texto. No versículo 10 está dizendo assim, ó, todavia aos casados mando não eu, ou seja, não é Paulo aqui falando, mas está dizendo, mando não eu, mas o Senhor. Sabe o que eu entendo? Não é Paulo aqui dando um conselho para Coríntios. É Paulo dizendo, agora não é eu que estou falando, mas agora é o próprio Deus que está falando. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Olha aqui, ó. Que a mulher não se aparte do marido. Ele vai dizer no versículo 11, se porém se apartar, se porém não dá para viver junto, não dá para morar junto, pastor, não dá. Não dá para viver junto, acontece certas situações, não dá para conviver com meu marido, não dá para conviver com minha esposa. Se porém se apartar, que fique sem se casar. Irmãos, é a Bíblia, viu? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Confere aí comigo. Que fique sem se casar, ou que reconcilie com seu marido, que o marido não deixe a sua mulher. Ou seja, aqui é o próprio Deus dizendo, não existe segundo casamento. Pode até casar, mas está em rebeldia perante a minha palavra. É mandamento, tá aqui, irmão. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e versículo 11. Pastor, tem mais texto? Tem. Tem sim. Abre comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo 2 e versículo 3. Romanos capítulo 7, versículo 2 e versículo 3. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer.
Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver. Olha aqui, irmãos. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Ou seja, morreu, está livre da lei do marido. Olha aqui, versículo 3, irmãos. Romanos, capítulo 7, versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera, se for de outro marido. Irmãos, precisa interpretação aqui para entender este texto? Mais uma vez o Senhor está dizendo, se divorciar, vai ter que ficar solteiro. Se divorciar, vai ter que ficar sozinha, vai ter que ficar sozinho, não vai ter como se envolver em outro relacionamento. Mas pastor, eu não consigo ficar sozinho, eu vou me separar da minha esposa, vou separar do meu marido e vou me casar novamente. Pode casar, não tem problema. Mas saiba que você vai viver em adultério. E a Bíblia diz que nenhum adúltero herdará o reino dos céus. Olha aqui, eu vou ler o versículo 3 novamente. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Pensa comigo, seu marido está vivo? Se você casar com outro, você vai ser chamada adúltera. A sua esposa está viva? Se você casar com outra, você vai ser um adúltero. Guarda bem a palavra. Mas morto o marido está livre da lei do marido. Estando morto, a única condição que Deus abre uma brecha, uma liberdade para casar novamente é em caso do estado de viuvez. Se ficar viúvo ou viúva, está livre para poder casar novamente. Mas enquanto estiver vivo ou enquanto estiver viva, se casar de novo é adultério. Pastor, tem mais versículo? Calma. Abre comigo. Mais uma vez. Lucas, capítulo 16, versículo 18. Lucas, capítulo 16, versículo 18. Irmãos, aqui é Bíblia, viu? Não é a palavra do pastor Lucas, não. Aqui é Bíblia. Lucas 16, 18. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adulterará. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Irmãos, é só ler. Está na Bíblia, está inserido aqui. Qualquer que deixar sua mulher, separou da mulher e casar com outra, vai fazer o quê? Comete adultério. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Tá entendendo o negócio aqui, irmãos? É Bíblia, é a palavra do Senhor. Tá na palavra, tá inserido aqui dentro. Não é o pastor falando, mas aqui é a própria palavra de Deus falando. Você, pastor, que tá trocando de mulher igual troca de roupa, todo ano tá com a esposa nova, já tá no segundo, terceiro casamento, arrepende-te hoje. Volta para sua esposa. Essa esposa não é sua. Você está em adultério. Você que diz que é pregador, que é homem de Deus, é mulher de Deus, está aí tomando Santa Ceia, está em comunhão com a igreja, você está errado de acordo com a palavra de Deus. Te arrependa hoje. É Bíblia, é palavra. Eu vou ler mais aqui. Malaquias capítulo 2. Olha aqui, ó. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor... Vou ler somente a parte A. Olha para você ver. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Tá vendo aí? Malaquias capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Deus não se agrada do divórcio.
Deus não se agrada daquele que larga a sua esposa e casa com outra, se envolve com outra, se envolve com outro, está em adultério. A palavra do Senhor vai dizer, vai ser bem enfática e bem clara, e ela vai afirmar que quando você larga a sua mulher, envolve com outro ou envolve com outra, quando você larga seu cônjuge, envolve com outra, você está em adultério. E a palavra do Senhor é bem clara em dizer que nem um adúltero herdará o reino dos céus. Então, respondendo à pergunta, divorciei, posso me casar de novo? Não. Não é eu que estou falando, é a palavra. Divorciei, posso me casar novamente? Não. Pastor, estou no segundo casamento. O que é que eu vou fazer agora? Separa. Larga esta mulher, larga este homem, porque esse aí não é um casamento, é um adultério que você está vivendo. E se Jesus voltar, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Escute, é só você vir aqui, ó. Tá aqui dentro. É Bíblia, irmão. É palavra. Tá aqui dentro. Amém? Que você possa entender neste momento. Pastor, mas eu sou tão novo, sou tão novinha, sou tão novinho, e agora meu marido me deixou, minha esposa me deixou. Irmão, infelizmente isso aí é a consequência daquilo que você terá que carregar. Lembra do irmão Davi? Lembra do rei Davi? O rei Davi, ele vai e peca, ele comete um pecado de adultério. O que o profeta repreende dizendo assim, olha, Deus vai perdoar seu pecado, mas porém a espada não vai sair da sua casa. A consequência do pecado de Davi foi a espada não sair da casa dele. Então que você possa entender nesta hora, a consequência vai ser você viver sozinho ou sozinha ou reconciliar com seu cônjuge. Reconciliar. Segundo casamento não é bíblico, Deus não aprova, Deus odeia. E as igrejas que apoiam segundo casamento, as igrejas que apoiam segundo, terceiro e quarto casamento, está em rebeldia com a palavra de Deus e vai prestar conta com o Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima em nome de Jesus. Não esquece, compartilhe esse vídeo porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Deixa seu like, comente e nos ajude aqui a bater uma meta de 2.000 inscritos em nosso canal aqui do YouTube. Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.